Boa noite a todos, meu nome é Zairo Lins, estou aqui realizando um vídeo tutorial com finalidade a apresentação do trabalho da A2 da matéria de redes, professor Mailson. O meu trabalho aqui, meu vídeo tutorial vai ser focado em criar um servidor web para a gente conseguir hospedar o site do GLPI. A gente vai fazer todas as configurações, toda a instalação do servidor, até o acesso remoto, questão de configuração do servidor, do site, redirecionamento de portas, DMZ, todas essas questões de redes que a gente necessita para a gente poder acessar um servidor externamente. Então a gente vai fazer tudo isso aqui passo a passo comigo. Vou passar tudo que for necessário aqui, eu vou passar, vou mostrar direitinho. E inicialmente o que a gente pode fazer? Vamos dar uma olhada aqui no... Criei pra gente aqui um roteiro para ser seguido, né? Que eu já falei sobre o trabalho de redes de computadores do professor Mailson. Então aqui a gente vai precisar do servidor Ubuntu, né? A gente vai utilizar o servidor Ubuntu, no caso, Ubuntu Server na versão 24.04, LTS, que é a versão de longo suporte. Servidor web a gente vai usar o Apache com mais o PHP e MySQL usando MariaDB. A gente vai hospedar o GLPI. Vamos fazer a liberação de portas, que é NAT, DMZ, como é que a gente vai acessar esse servidor. E o que a gente vai usar de plataforma de virtualização aqui é o VirtualBox. Então, começando aqui, de pré-requisitos para instalação do GLPI, a gente vai precisar do servidor com o Ubuntu instalado, um acesso root e privilégio sudo, né? E conexão estável com a internet. Aqui no caso estou conectado no Wi-Fi da minha casa. E então a gente vai primeiro aqui preparar uma máquina virtual lá no VirtualBox. Então a gente pode acessar aqui para a gente conseguir baixar o ISO do Ubuntu no site oficial da Canonical. Então a gente entrando aqui, a gente já é redirecionado, vocês podem ir lá no site da Canonical e procurar o Ubuntu Server. Bom, no caso aqui, a gente tem um Ubuntu Server, aqui ó, download, cadê, deixa eu procurar aqui, Server, tá? Acho que quando você entrar aqui vai estar em desktop, mas aí você pode vir aqui em server, ele vai te dar a versão. Já temos um Ubuntu 26, mas a gente vai utilizar aqui a versão 24.04, tanto faz a 4 ou a 5.5, todas são de longo tempo de suporte, nelas vão funcionar também. Então, baixando aqui eu já instalei na minha máquina, então não vai ser necessário instalar aqui. E a gente vai instalar o VirtualBox. No caso a gente vai lá no site do VirtualBox e vai poder instalar ele, tá? Da Oracle. Ele é uma ferramenta da Oracle, é gratuita, então a gente pode fazer o download aqui e já vai estar pronto para a gente poder ir lá, instalar e configurar. E também a gente vai precisar aqui do PUT, que é uma ferramenta de acesso remoto SSH. No caso de servidores Ubuntu ou máquinas Ubuntu, diferente do Windows que a gente utiliza o RDP, aqui no Linux a gente usa um protocolo de SSH para acesso remoto. Então a gente vai entrar aqui, vai instalar o PUT. Eu baixei esse aqui no caso, .msi para arquitetura 86. Então, tendo essas três primeiras ferramentas aqui, a gente vai poder configurar o servidor e já vai poder baixar o servidor, o sistema operacional nele. E depois a gente vai lá e criar e configurar a máquina virtual. Então, primeiro vamos lá no VirtualBox. Configurar aqui no VirtualBox. Vamos fechar uma aba aqui, deixar só uma aberta. Vamos criar aqui uma nova VM. Vou chamar ela de GLPI. Tá? Vou selecionar aqui uma ISO. Então eu tenho aqui algumas ISOs instaladas, mas eu vou usar a ISO aqui do Ubuntu Server 24.04. Tá? Vamos abrir ela aqui. Aqui a gente vai selecionar um usuário, tá? Aqui a gente vai vir aqui. A gente precisa setar aqui um usuário. Eu vou colocar Zairo, meu nome. Eu vou colocar aqui uma senha básica, 1, 2, 3. E aqui a gente em Specify Virtual Hardware, a gente vai especificar o tanto de memória RAM que a gente vai colocar para ele e a quantidade de CPUs. Eu vou colocar metade das minhas CPUs, mas para fazer o trabalho aqui, para ser mais rápido, então vou deixar aqui para 4 CPUs, ele aguenta e está aqui recomendado, verdinho, até 4 CPUs, acima disso já é abuso.
da minha máquina. Então, aqui a gente vai criar um disco virtual. Eu vou deixar 25 GB separado para ele, tá? Vou deixar aqui 25 GB setadas e eu vou finalizar para ele iniciar nossa máquina. Agora é só esperar. Fazendo trabalho, mano. Aqui ela já ligou. Vamos só aguardar. Vamos maximizar aqui, fechar essas páginas e esperar ele aqui para a gente poder configurar. Bom, gente, então aqui está configurada a nossa máquina. Ela já instalou todo o sistema operacional, não mexi em nada ainda. Então ela está aqui. Agora eu vou rodar uns comandos de boas práticas, que seria o sudo, né, apt, update e o upgrade. Bom, o sudo é para ele me dar acesso, me dar permissão como se fosse permissão de administrador no Windows. Então eu vou colocar aqui sudo apt upgrade e sudo apt upgrade. Password. Aqui eu me confundi, no caso seria a senha do meu. Então, gente, aqui está configurado o nosso servidor. Eu não mexi em nada, eu só deixei ele rodando, tá? Só deixei ele aí trabalhando. Então, ele já me entrega essa página. Eu acabei colocando um comando aqui errado, não era a hora, é só o login do GLPI. Que no caso, né, o GLPI na verdade é da minha máquina, né? Que no caso é Zyro e a senha 123, tá? Então, aqui a gente vai. Deixa eu colocar aqui. Deu errado, mas não sei porquê. Porque eu configurei essa senha e esse usuário. Deixa eu ver aqui. Não entendi porque não está funcionando. Vou colocar aqui root, que é o usuário. Vou colocar aqui Zyro. Deixa eu colocar unlock 1, 2, 3. Era só o teclado numérico que estava desativado. Então a senha era aquela mesma, que é 0, 1, 2, 3, tá? Então aqui a gente já logou. Vamos descer aqui, deixa eu colocar bem aqui para visualizar. Moda tela cheia. Vou colocar aqui trocar. Na verdade, deixa eu sair aqui, dar um ESC, F11. Deixa eu só colocar aqui. Aí, visualizar. Já está terminando a janela. Na verdade, deixa eu trocar esse modo aqui que eu vou só rodar aqui o sudo apt update
e sudo apt upgrade para a gente atualizar todas as nossas dependências, todos os nossos pacotes. Deixa eu colocar aqui a senha. E aqui ele vai rodar uma atualização para que a gente não fique sem atualizar nada. Vamos dar um continue. Terminou de configurar aqui. Eu vou só reiniciar a máquina. Na verdade, eu já vou continuar aqui. A gente só vai fazer uma verificação, tá? Se o SSH está ativado. Então, eu vou colocar aqui o SSH-V, "-v", para saber aqui, ó. Ele está configurado, tá? Na nossa máquina. Vamos só verificar aqui. Vamos pegar aqui, dar um IPA na nossa máquina e ver se ela pegou IP. Ela pegou IP padrão. Eu vou encerrar a máquina aqui para a gente trocar a placa de rede dela para ficar em modo bridge, para a gente poder acessar ela. A gente vem aqui em configurações, a gente vai aqui em rede e em vez de deixar ela em placa ligada a NAT, a gente vai colocar aquele modo bridge, que ela vai pegar todos os adaptadores da nossa placa do notebook, que no meu caso é notebook, e vai conectar na nossa rede. Então, se eu ligar ela aqui, iniciar ela é para pegar o IP da nossa rede. Que dentro da nossa rede a gente consegue acessar ela tranquilamente. Vamos fechar aqui.
Então tá aqui novamente a nossa máquina. Vamos colocar aqui Zyro. Vamos ligar aqui novamente. De novo deu erro do teclado numérico. Agora vai. Agora deu certo. Bom, aqui a gente já vê que ela pegou o IP na minha rede, tá? 92.168.15.3, mas a gente pode dar um kill IPA e ele vai entregar. Só baixar aqui. Ele vai entregar aqui pra gente 192.168.15.3. A gente pode vir aqui no put e colocar 192.168.15.3. A gente deixa essa porta aqui, tá? Porque ela é a porta padrão, porta 22. Vou deixar aqui como GLPI, salvar a sessão. Vou dar um open. Só verificar aqui, eu acho que o SSH não está ativado realmente nessa máquina. Então o que a gente pode vir aqui fazer? Dar um sudo apt get update, tá? Então aqui sudo apt get update, colocar nossa senha e ele vai dar um update aqui pra gente e a gente vai rodar depois esse comando sudo apt get install OpenSSH server, tá? Que a gente vai instalar no servidor de SSH. Vamos dar aqui um sudo apt get install open SSH server. Ele vai instalar aqui pra gente, tá? Vou dar um sim. E depois a gente vai rodar o sudo systemctl enable /no ssh. Barra não, né? Traço no ssh. Aqui a gente vai ativar e vai habilitar o SSH na nossa máquina virtual. Então a gente vai dar aqui, ó, sudo systemctl enable -- no ssh. Bom, vamos lá dar o comando, que é esse aqui, né? Novamente repetindo, sudo systemctl enable -- no ssh. Prontinho. Agora é só a gente dar esse comando aqui, sudo systemctl status ssh, para a gente ver
o status dele. Tem assistência TL, status SSL. Tá ativo, a gente pode ver aqui. Então a gente pode ir lá tentar conectar novamente no put. Então vamos voltar lá. Vamos colocar aqui GLPI. E que ele vai dar aqui pra gente um alerta só pra gente poder aceitar. Então aqui a gente vai colocar o login, Zyro, dá Enter e a senha. 1, 2, 3. E pronto, acessamos nossa máquina remotamente. Então eu posso deixar a máquina lá ligada no virtualizador e poder entrar aqui no put e acessar quando eu quiser. Então, aí eu vou deixar ela aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar novamente no sudo apt update e no sudo apt upgrade, tá? Então, aqui eu já posso copiar e colar os dados, né? Então, vamos colocar aqui. A gente colar ele. Vamos colocar nossa senha. Ele vai rodar novamente o atualizador. Bom, a gente vai dar aqui, a gente já fez essa atualização, mas vamos dar a atualização -y para vocês verem. Ela é uma atualização estendida, né? Ela é mais completa do que só e o sudo sul também. Ele é um comando que ele dá mais privilégios do que só o sudo. Então a gente pode dar aqui estamos aqui. Ele entrou no root. Agora a gente vai poder rodar o apt update, o apt upgrade -y. Pronto, atualizamos aqui. E agora a gente vai configurar a time zone. Ele depende de um fuso horário para registrar as atividades, como abertura de chamados, que no caso são tickets. E a gente vai usar o OpenNTPD para rodar isso tudo. Então vamos aqui, rodar ele aqui. Vamos deixar aqui em root, não tem problema. Vamos rodar aqui, ele vai dar todas as configurações para a gente. Ele vai instalar o OpenNTPD, ele vai para o serviço temporariamente, para ajustes, abre o menu interativo para configurar o fuso horário, certo? Então aqui a gente vai colocar América, São Paulo, e a gente define o servidor NTP brasileiro, tá? Então vou deixar aqui para a gente rodando os comandos e deixa eu jogar isso aqui para o lado para ficar mais fácil da gente visualizar aqui, tá? Que a gente vai executando aqui os comandos que eu passei e configurando aqui a nossa máquina. Vamos selecionar aqui, deixa eu só abrir. Vamos encerrar aqui, que eu perdi as configurações. Vamos só rodar essa configuração novamente para a gente poder
para a gente poder configurar lá certinho, que eu acabei deixando minimizado e acabou que a configuração foi errada ali. Então vamos rodar aqui. Então ele já vai estar dando, vai dar a versão que ele já acabou instalando, né? E vamos ver se ele vai dar a opção para a gente de selecionar a região. Aqui no caso a gente vai selecionar a América, então a gente vai selecionar o 2 e vamos colocar aqui para São Paulo, né? Vamos deixar lá para São Paulo, a parte de São Paulo aqui, deixa eu ir lá no S, 135. Prontinho, aqui ele vai estar configurando, então já vai se executar o OpenNTPD. Então agora a gente já pode ir para a parte de instalação dos pacotes necessários, que aqui no caso a gente vai instalar ferramentas básicas como um zip, cur, servidor, o Apache 2, PHP com extensões essenciais para o GLPI, MySQL, GD, que é um aplicativo, que é uma biblioteca nativa do PHP, o IDAP, permite que a PHP se comunique com servidores de diretório, como Active Directory da Microsoft ou OpenLDAP. Então, após isso, a gente vai só rodar a configuração, instalar e configurar o banco de dados. Então, vamos rodar aqui primeiro a instalação dessas extensões já em root, tá? A gente sempre roda aqui, estamos rodando em root. Então, vamos pegar aqui e copiar a parte de instalar o MariaDB Server. Finalizou aqui, agora a gente vai fazer a instalação do MariaDB, né, que é o MySQL. A gente vai dar só um apt install -y -y MariaDB-server. Ele vai instalar aqui. O MariaDB foi instalado. Agora a gente vai configurar o fuso horário no banco de dados, que a gente já selecionar, a gente já configurou lá no OpenNTPD. Então, vai só rodar aqui. Vamos colocar aqui deixa eu só dar um enter aqui. E depois disso, agora a gente vai criar um banco de dados específico para o GLPI. Então a gente vai acessar o MariaDB, tá? Então a gente vem aqui, dá um enter password. Bom, já demos um enter aqui, a senha é nula, né? Então a gente já entra aqui no MariaDB e a gente vai criar toda essa database aqui, tá? Vamos criar o usuário GLPI, vamos garantir todos os privilégios para ele. Vamos também limpar, vamos fazer uma limpeza de privilégios nos outros. Vamos deixar aqui GLPI mesmo, para a gente deixar a senha assim, sem problema. Vamos colocar aqui, pronto, tudo configurado, todas as queries aqui, ó, ok. Então vamos aqui fazer o download e instalação do GLPI. A gente vai baixar a versão 10.0.18, que a gente vai baixar aqui o arquivo compactado, aí ele vai extrair o conteúdo e vai mover para o diretório padrão do Apache, que vai ser o HTML, vai criar uma pasta lá, GLPI. Tá, então vamos aqui. Vamos só esperar agora ele fazer a instalação e finalizar. Aqui ele realizou toda a instalação, não pediu nenhuma configuração para a gente fazer manualmente. Então cortei essa parte porque foi muito demorado. Então agora a gente vai fazer as configurações de permissão para que o GLPI funcione corretamente. Então a gente vai ajustar as permissões dos arquivos. A gente vai jogar aqui dentro, dar um colar e ele vai fazer todas as configurações. Bom, agora nós vamos fazer toda a configuração de Apache, que ele vai criar um arquivo de configuração para o GLPI na Apache. Vamos lá.
ele criou aqui para a gente já todas as configurações. Agora nós podemos ir para as configurações do PHP. Então, vamos rodar aqui. Ele vai habilitar os cookies no HTTP Online para maior segurança. E também ele configura o fuso horário do PHP com base no sistema operacional. E aqui a gente vai poder habilitar os módulos necessários e reiniciar o Apache. Aqui ele desceu o errinho, mas eu vou visualizar o que pode ter sido. Pronto, consegui organizar aqui. Era um erro de sintaxe, programas barra, então eu vou deixar o código lá certo, para a gente poder configurar da forma certa. E a gente testando aqui, eu já coloquei aqui. Pronto, coloquei aqui o arquivo correto. Então aqui a gente vai agora entrar lá no nosso roteador. Então aqui é o seguinte, a gente vai entrar aqui e realizar o redirecionamento de porta e o DMZ. No redirecionamento de porta a gente vai direcionar todo o tráfego para dentro do nosso servidor, tá? E o DMZ a gente vai fazer com que todo aquele tráfego acesse tudo que entrar dentro pelo servidor, acesse somente as informações ali contidas que não possa acessar a nossa rede interna. Então, por exemplo, se eu precisasse acessar aqui o roteador ou o Firewall, no meu caso seria o roteador, se eu der aqui um cmd mpconfig na minha máquina, por exemplo, o meu gateway vai ser o 92.168.15.01. Então, por exemplo, eu vou copiar aqui e vou jogar aqui, eu já acesso o meu roteador, que no caso é o da Vivo, tá? Vai pedir autenticação, só que a porta de serviço então aqui na porta de serviço a gente vai colocar 8080, 192.168.15.3, porta interna a gente vai colocar aqui 80, protocolo TCP está habilitado e porta de serviço comum HTTP. A gente vai dar um salvar e ela vai estar, deixa eu atualizar ela aqui, deixa eu só refazer aqui. Eu colocar ela porta 8080, o IP do nosso servidor. A porta interna nós vamos colocar 80, protocolo nós vamos colocar TCP, habilitado e HTTP. Salvar. 8080. Salvar. Pronto. Agora nós vamos vir aqui em DMZ, vamos habilitar e vamos colocar o nosso servidor 92.168.15.3 e salvar. Pronto, feito isso, agora vamos testar 92.168.15.3 e prontinho, tá aqui o nosso GLPI configurado, tá funcionando no nosso servidor. Vamos aqui dar um OK, continuar e vamos aqui instalar o GLPI, tá? Ele vai dar aqui todas as dependências e todas as configurações, todas tudo nisso. A gente vai colocar aqui localhost, vamos colocar aqui o usuário como a gente configurou lá no criando a tabela e a senha GLPI também. Conexão com banco de dados realizada. Vamos dar só um OK aqui. Bom, vamos criar um novo banco de dados ou selecionar aqui aquele que a gente já criou também naquelas tabelas que a gente criou. Bom, está iniciando o banco de dados.
Banco de dados inicializado. Vamos dar um continuar. Bom, continuar também. Continuar e instalação foi concluída. Agora a gente pode usar o GLPI, colocar nossos usuários e ser feliz. Muito obrigado, é isso e até mais.